Então, nosso tema é Prajnaparamita, né? Então eu estou pensando, vou dar para vocês como é que eu estou imaginando o roteiro, assim, né? Eu vou começar introduzindo a parte onde o Prajnaparamita surge dentro do ensinamento do Buda, né? Então, essencialmente, nós temos as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos, numa parte do nobre caminho de 8 passos, depois de a gente introduzir a meditação, aí surge a necessidade de olhar as coisas como elas são. Aí surge essa realização que é chamada de samasati, a capacidade de reconhecer as coisas com habilidade, com sabedoria. Então, o Prajnaparamita entra nesse ponto, assim, dos ensinamentos, né? Esse é o 7º passo do nobre caminho de 8 passos. Então, eu vou explicar um pouco esse contexto. E depois eu vou examinar o próprio texto, né? A gente vai olhar linha a linha o texto, vai olhar os 8 pontos do Prajnaparamita, como é que a gente treina isso, né? E como é que a gente então vê esse aspecto e o que isso significa, né? A gente vai até o ponto da visão não dual. Depois eu vou utilizar esse tema comentando o fato de que isso representa o final do bloco 2. E a gente já tem o bloco 3 e tem o bloco 4. E aí eu vou comentar o Prajnaparamita, especialmente na perspectiva do bloco 3 e especialmente ainda no bloco 4, né? Ou seja, como que a gente aplica isso para as várias circunstâncias, como é que os Bodhisattvas, enfim, usam o Prajnaparamita no bloco -1, no bloco 0, no bloco 1, no bloco 2, como é que isso é utilizado assim, né? Então, de acordo com diferentes demandas de circunstâncias, nós vamos utilizar aquilo do jeito que for necessário, né? É assim. Então, esse é vou dizer que eu imagino que nós vamos percorrer entre hoje e amanhã. Então, eu vou comentar brevemente, assim, fazer uma introdução antes de começar as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos e esse contexto, né? Então, eu acho o Prajnaparamita, assim, para mim, pessoalmente, né, eu tenho uma grande importância, né? Então, dá certo que diferentes partes dos ensinamentos do Buda, todas elas são de grande importância e totalmente indispensáveis, né? No entanto, o Prajnaparamita me parece que é uma passagem, é uma parte do ensinamento onde nós vamos fazer a migração de uma visão comum para uma visão extraordinária, né? Então essa parte ela é muito especial, assim. A gente poderia dizer, existem os ensinamentos do Buda antes do Prajnaparamita e tudo que acontece depois se desenvolve com uma outra linguagem. A linguagem anterior ao Prajnaparamita é uma linguagem ligada ao comportamento, ou seja, como que a gente reduz o karma, amplia os méritos, essencialmente isso, né? E nós podemos durante um longo tempo imaginar que isso é a essência do budismo e isso é tudo, né? Ainda que não haja nenhuma contradição dessa parte, o fato é que os recursos que nós temos dentro da perspectiva usual do samsara para reduzir os karmas e ampliar os méritos, eles são muito limitados. A gente não chega nem mesmo a ver, quando nós estamos dentro, imersos no samsara, não chega nem mesmo a ver qual é a real dimensão dos nossos problemas. A gente não chega a reconhecer isso, né? Então, muito menos ainda encontrar dentro de um comportamento usual do samsara regras que nos garantam alguma coisa que nos leve além. A gente não tem a menor chance. No entanto, esse aspecto nos ajuda, porque na medida em que a gente avança nisso, nós efetivamente geramos méritos, e esses méritos é que terminam estabilizando a nossa mente, permitindo que a gente vá avante no ensinamento, até o ponto de reconhecer o Prajnaparamita, que muda a linguagem, né? É preciso entender que a mudança de linguagem no Prajnaparamita ela não é a última ainda. Ela é uma mudança de linguagem. Eu adoraria que fosse a última, que tivesse tudo resolvido, não tivesse mais nada assim. Mas
necessariamente nós vamos encontrando outras coisas, assim. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui olhando essa perspectiva de que a gente vem pelo caminho e vai mudando e gerando méritos e reduzindo os karmas, nós estamos autocentrados. Nós estamos imaginando alguma coisa. Esse ser que está iniciando o caminho, ampliando os méritos e reduzindo os karmas, ele não vai a lugar nenhum. Não quero começar já destruindo isso, né? Mas só para vocês verem, essa linguagem ela ainda perdura dentro do Prajnaparamita um pouco e depois ela vai ter que ser abandonada, assim, né? Nós vamos olhar, examinar as questões não duais, assim, né? Mesmo a noção da salvação dos seres, ela opera dentro do ambiente limitado onde os seres precisam ser salvos, onde existem os seres a serem salvos, né? Assim, então nós vamos operar com diferentes linguagens no meio disso tudo, assim. Mas nesses dias a gente vai olhar um pouco isso, assim, né? Esses aspectos todos, né? Eu não consigo falar alguma coisa sem situar isso dentro de um âmbito maior. Caso contrário, a gente termina tomando aquele ensinamento como se fosse alguma coisa absoluta e vê as contradições disso com outros. Então é necessário, quando a gente olha os ensinamentos, a gente mais ou menos pacificar com as outras diferentes classes, situar isso dentro de um contexto que não vire depois um obstáculo, né? A gente, a partir de uma compreensão, a gente se solidifica naquilo e gera obstáculos com relação a outros ensinamentos que surjam, né? Que existem, né? Assim, então a gente precisa acompanhar isso tudo, assim, né? Também o tema da motivação, ele é um tema que muda de acordo com a linguagem, né? Então nossa linguagem, de acordo com o que nós estamos fazendo, nossa motivação vai mudando. Então, no início, a nossa motivação é uma motivação autocentrada, nós não temos outra para oferecer, né? Ela seria totalmente criticável na perspectiva do materialismo espiritual. Nós temos isso para oferecer, o materialismo espiritual, nós estamos autocentrados, nós queremos alguma coisa. É assim, tudo bem, é isso. Não é que haja um obstáculo nisso, né? Isso é assim mesmo, mas é necessário entender que essa motivação ela também vai mudando. Eu acho importante dizer isso porque isso nos protege também da crítica de outras abordagens que depois nos derrubam. Então é importante a gente entender que a gente pode seguir com uma abordagem imperfeita, uma motivação imperfeita por um tempo, porque nós vamos gerando méritos, esses méritos eles surgem como uma base que nos permite depois fazer coisas melhores. É assim. Essa é a abordagem de Chenrezig. A abordagem de Samantabhadra, ela já reconhece a perfeição das coisas de saída. Mas a abordagem de Chenrezig é a abordagem apropriada para nós, né? Porque, de modo geral, o que a gente pode fazer é o que a gente pode fazer. Então, Chenrezig aceita as nossas dificuldades e nós começamos do ponto onde nós estamos, né? E não de algum ponto ideal que a gente migre, né? Assim. Tradicionalmente, Longchenpa ele usava apresentar o aspecto final e uma vez que a pessoa não compreendeu aquilo, aí então ele introduziu o aspecto médio, se não compreendeu ele introduz o aspecto básico, assim, né? Então essa é a abordagem, eu acho essa abordagem maravilhosa de Longchenpa, né? Onde ele apresenta de saída a base primordial. Não sendo possível compreender isso, então nós vamos meditar, vamos estudar. Obrigado. A gente vai meditar, estudar e nós vamos avançando, né? É assim. Então, as 4 nobres verdades do Buda, elas começam com a compreensão do sofrimento, né? Eu sempre tenho a impressão que essa parte, ainda que seja o primeiro ponto do ensinamento, ela é sempre entendida de uma forma insuficiente, né? Insuficiente. Eu até poderia justificar por que isso. Porque, por exemplo, mesmo que a gente tenha estudado, tenha ouvido ensinamentos e tenha acessado estudos importantes em várias direções, assim, tenha estado na presença de diferentes mestres, né? De tanto em tanto o sofrimento surge como uma experiência
pessoal. Então ele surge como uma experiência pessoal porque a gente não conseguiu entender direito como que isso se dá e novamente nós incorremos nos elementos fundadores do próprio sofrimento. Né? A gente de novo e de novo incorre nisso. Né? Então, enquanto a gente não atingir a liberação, o sofrimento é inevitável. Então a compreensão do sofrimento, ela novamente é colocada assim. Então a gente de novo vai olhar como que o sofrimento se estabelece, como é que isso pode acontecer. Assim, né? Então o sofrimento não depende do nosso grau de compreensão do próprio ensinamento. Né? Nós podemos compreender o ensinamento, mas desde que a gente não esteja usando, não esteja dentro das mandalas de lucidez, então nós estamos dentro de bolhas de realidade. Na medida que nós estamos dentro de bolhas de realidade, o sofrimento surge. É inevitável. Então é super importante que a gente entenda isso. Quando brota o sofrimento, de novo a gente localiza as bolhas de realidade e vê isso operando. As bolhas de realidade, elas são caracterizadas pela operação dos 12 elos da originação dependente dentro de ambientes específicos. Assim, né? Eu prefiro essa noção de bolhas de realidade a palavra realidade. A palavra realidade ou a palavra samsara, ela parece que se refere a uma única coisa que está externa a nós. Mas na verdade isso não é assim. É como se os mundos fossem múltiplos, eles surgem como espelhos da nossa própria mente. Então as pessoas no mesmo lugar, elas podem ter experiências diferentes, uma vez que elas estão olhando esse espelho que surge como se fosse um mundo externo, e dentro desse espelho elas veem a sua própria mente, só que elas não reconhecem isso. Então elas pensam que o mundo é externo, e assim elas gostam ou não gostam das coisas e são obrigadas a se defrontar com aquilo que elas não gostam, e veem as coisas que elas gostam desaparecer, e também elas veem as coisas que elas gostam ou aspiram a uma certa distância, então elas aspiram em andar naquela direção. Isso nos leva a um comportamento recorrente, que é o comportamento da transmigração. Então, de modo geral, todos os seres dentro do samsara estão inevitavelmente presos à transmigração. Ou seja, eles estão no lugar já se movendo numa outra direção. Então, mobilidade constante. Assim, né? Estão fazendo alguma coisa, já criando alguma outra coisa numa outra direção. Então essa transmigração, numa certa etapa da vida, a gente acha interessante isso. Mas num certo momento a gente também pode perguntar em que direção de fato eu estou indo, né? E a gente não vai encontrar nenhuma resposta para isso. Nós estamos circulando dentro de um mundo de imagens, e essas imagens vão mudando e nós vamos indo atrás delas, elas se apresentam de modo flutuante, a gente vai andando no meio disso assim, né? Então a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, ela trata disso, né? A gente poderia dizer, existe a característica da insatisfatoriedade. Nós nos estabelecemos em circunstâncias, essas circunstâncias elas são sempre problemáticas. Sempre tem alguma coisa, assim, sempre tem algum problema. Se não tem problema de início, tem no meio. Se não tem no meio, tem no fim, né? Então sempre tem uma passagem, né? O Buda descreve isso assim, por exemplo, nós sofremos porque nós não temos o que aspiramos. A gente sofre porque tem o que aspira, mas tem medo de perder. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer assim. Também nós sofremos porque nós tivemos o que queríamos e perdemos. Não sei se vocês entendem também isso. Assim, né? Então nós estamos nessa situação, né? Então a gente também sofre porque tem o que não queria ter, não tem como se livrar. Fazer o quê, né? Então esses são os nossos sofrimentos. Esses sofrimentos, eles ainda são médios, eles não são sofrimentos mais profundos. Mais superficialmente, existe o sofrimento do sofrimento.
uma coisa que aperta assim, tipo sapato apertando, né? Pedra no sapato, cisco no olho. Aquilo, a gente, pronto, se livra daquilo, pronto, acabou. É sofrimento, sofrimento. Muito calor, muito frio, espinho no pé, né? Alguma coisa assim. A gente se livra daquilo, né? Mas esses são os sofrimentos mais superficiais. Tem esses sofrimentos médios, né? A gente gosta de uma coisa, mas não tem. Teve, mas perdeu. Tem, mas pode perder. E existem sofrimentos mais profundos, mais difíceis de localizar, que eles estão nesse nível de insatisfatoriedade. Ou seja, a gente não entende bem o que está acontecendo, mas aquilo que a gente está vivendo não está muito bom. Está me faltando alguma coisa que eu não sei o que é. E existem os níveis mais profundos ainda, que a gente não chega nem a localizar direito, assim, que estão relacionados à ignorância. A ignorância enquanto essa situação de nós criarmos mundos diante de nós, não vermos que nós estamos criando e ficarmos dominados pelas aparências internas que determinam a nossa própria energia, o nosso próprio impulso, né? Então os seres todos estão submetidos a isso, assim, eles vivem em mundos desse tipo e eles não percebem isso, eles não se dão conta disso, né? Na medida que eles não se dão conta disso, isso seria a ignorância, né? Esse é o problema fundador do samsara.